Aleluia. Boa noite, igreja. É realmente um grande privilégio estarmos aqui mais uma vez, podendo cultuar o Senhor dessa forma, dessa maneira. Saiba que o culto, ele não se restringe, ele não se limita apenas ao local geográfico, às liturgias que muitas das vezes nós estamos acostumados a fazer. A verdade é que Paulo fala que em Romanos 12, para apresentarmos nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o nosso culto racional. Então nós chamamos isso de culto porque nós apresentamos, nós nos colocamos em uma posição de reverência, de zelo, de temor, onde nós cantamos, outros tocam, outros ministram a palavra, outros aplaudem, mas uma participação mútua, um conjunto, um ajuntamento com um único propósito: engrandecer o nome de Jesus. Então é um grande privilégio sempre estar aqui, sempre estar participando daquilo que Deus está fazendo, não se apavorando. Quando algo novo acontece na nossa vida, a nossa tendência é ficar um pouco desconfortável. Minha esposa ali, há pouco, ela mudou de trabalho e ela compartilhou dessa experiência de estar em um ambiente desconhecido, com pessoas que ela não conhecia. E de fato, porque não conhecemos este ambiente, porque nós não conhecemos o que nós estamos vivendo neste momento de novidade, nós não conhecemos o ambiente, nós não conhecemos as pessoas, nós não conhecemos muito bem com o que estamos lidando, um desconforto interno, é uma realidade dentro de nós. Mas logo nós vamos se adaptando, nós vamos se adequando àquilo que está acontecendo, e quando nós percebemos, todas as coisas se organizam, todas as coisas tomam o seu devido lugar. Por que, querido, que eu digo isso? Porque desde que o mundo é mundo, as coisas mudam. Eu vou repetir isso: desde que o mundo é mundo, as coisas mudam. E Deus colocou em nós, seres humanos, a capacidade de adaptarmos com as mudanças que acontecem. É natural o desconforto por causa da mudança, entenda, mas existe uma capacidade em nós de nos reinventarmos, para nos adaptarmos com a realidade que estamos vivendo, para não nos desesperarmos e acharmos que é o fim. Sabe por que isso, querido? Deus nos fez como Ele é. Deus colocou no homem a capacidade, uma capacidade que até mesmo nós desconhecemos, mas que ao passar do tempo nós vamos descobrindo, ou nos descobrindo. E é maravilhoso quando nós nos colocamos diante dEle, com o propósito de nos conhecer nele, porque foi Ele que nos idealizou, Ele que nos planejou, foi Ele quem pensou sobre nós, antes de nos criar. Então quando você se aproxima dEle, quando você começa a se relacionar com Deus, e quando você começa a o conhecer, Ele começa a derramar sobre você o conhecimento de quem você é, da sua capacidade, Então eu tenho certeza, querido, nós já estamos aí há mais de um mês, vivendo nessa coisa desconfortável por causa dessa situação nova que nós estamos vivendo, mas estamos nos adaptando, nós estamos nos adequando, e eu não estou falando de uma conformidade, não, a Bíblia diz no próprio livro de Romanos, Paulo diz, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, porque é certo, irmão, que daqui a pouco isso passa, e algo novo acontece. Eu vi muitos slogans de comerciais de televisão falando que nós precisaríamos estar preparados para o novo, porque o mundo jamais seria o mesmo depois dessa pandemia. E sabe de uma coisa? Eu também acredito nisso.
E acredito tanto nisso, querido, que eu tenho orado ao Senhor e pedido para que Ele me ajude a entender o que Ele está fazendo em nós, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, e também o que Ele está fazendo com a humanidade. Sexta-feira passada eu pude ministrar um pouco sobre isso, mas eu estou orando, eu estou buscando, porque eu sei que Deus está no controle de tudo, Ele é soberano. Então eu quero entender, porque Deus sim conhece o amanhã, Deus sim conhece o futuro, Ele sabe o pós essa pandemia. Mas enquanto estamos passando por isso, querido, passe com a intenção de ser diferente, de se permitir ser transformado, de se permitir ser moldado, junto com aquilo que Deus está fazendo. Amém? E eu gostaria de compartilhar com você hoje a palavra de Deus que está em Romanos, no capítulo de número 9, versículo de número 19. Romanos capítulo 9, versículo de número 19. Aleluia. Até o final dessa live você vai perceber que a canção que o Ricardo cantou agora por último, ela vai fazer todo sentido. O porquê Deus colocou essa canção no coração dele, porque Deus colocou um versículo dentro do meu coração, e eu tenho certeza que isso vai trazer algo para ativar o teu coração, para que você se torne um agente de boas novas, um agente que profetiza a realidade dos céus, um agente que manifesta as boas obras do Senhor, mesmo em um tempo de caos. Você vai se preparar, querido, você vai ser ativado para se tornar uma pessoa que leva esperança em todos os ambientes em que você pisar, porque Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Olha só o que diz em Romanos capítulo 9, versículo 19. Aleluia. O título da minha Bíblia é A Soberania de Deus. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu, a quem não era meu povo, e amada, a quem não era amada. E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Feche os teus olhos, querido, coloca a mão no altura do teu coração, aonde você está.
que você se torne participante daquilo que Deus está fazendo, e que você tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir o que Deus está dizendo silenciosamente neste tempo. Querido, em nome de Jesus, abra o teu coração nessa noite e permita que o Espírito Santo de Deus encontre repouso no teu coração, a fim de construir dentro do teu coração uma certeza, uma convicção, um discernimento, para que você se torne esse agente de transformação, esse agente que profetiza a esperança, esse agente que profetiza os propósitos eternos de Deus, que não se abalam pelas circunstâncias, que não se abalam pelas dificuldades, que não se abalam pelas adversidades, mas que creem que Deus é soberano e está acima de tudo, e o seu controle, querido, o seu controle permanece sobre todas as coisas. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, vem e encontre em nossos corações repouso, a fim de descansar em nós consciência e discernimento do seu propósito, em nome de Jesus. Aleluia. Igreja, olha só, Paulo ele começa a falar, a desenhar uma resposta em cima de um conflito que existia acerca do povo judeu. Irmão, e de fato, se você ler a Bíblia, você vai perceber o carinho, o cuidado, o zelo que Deus sempre teve com o povo de Israel. Um povo que se chamava pelo seu nome, um povo que se chama pelo seu nome. Mas nós percebemos que ao passar do tempo, esse povo ele começa a se afastar de Deus. Ao passar do tempo, esse povo, ele começa a buscar uma salvação, uma apropriação da salvação pelas suas obras. Eles se achavam melhores, eles se achavam mais dignos, por conta de que eles tinham as suas leis, eles tinham a Arca da Aliança, eles tinham o templo. Mas a realidade que todas essas coisas eram sombras, todas essas coisas apontavam para o cumprimento da promessa que era Jesus. Jesus era o cumprimento de toda e qualquer coisa que era feito na antiga aliança. Os cordeiros, os animais que eram sacrificados para a expiação do pecado, apontavam para o sacrifício de Jesus, que de uma vez por toda pagaria o nosso pecado. O próprio templo mostrava a pessoa de Jesus, apontava para a pessoa de Jesus, e que por intermédio dele, querido, Deus não mais habitaria em templos feitos por mãos de homens, mas habitaria em nós. Por quê? Porque Ele fez, através do sacrifício de Jesus, uma ponte em que o Espírito Santo passou a morar dentro de nós, o seu Espírito habitando dentro de nós, a sua presença habitando dentro de nós. Tudo sempre apontou, tudo sempre foi uma sombra que apontava para a pessoa de Jesus, para o seu sacrifício, para a sua obra completa nele. E então o povo judeu, ele se perde na arrogância, ele se perde até mesmo no zelo exacerbado. Eram completamente zelosos em tudo, são completamente zelosos em tudo, mas se perdem por quê? Porque Deus nunca teve como intenção receber algo que o povo pudesse fazer, mas sim o que o povo se tornasse, sim o que o povo fosse, porque nunca foi a respeito do que fazer, mas sempre do que ser, querido. Deus nunca quis
uma oferta generosa. Ele é espírito, ele não pode receber essas coisas, mas tudo o que ele buscava era tornar o nosso coração um coração generoso. Esse era o entendimento que Deus esperava que o povo tivesse. Eu estou fazendo, mas não apenas por fazer, porque Deus não quer o que eu faço, Ele quer o que eu sou. É por isso que nós vemos, quando Caim e Abel oferecem um sacrifício, a Bíblia diz que Abel e a sua oferta foram aceitas. Abel e a sua oferta foram aceitas. Veja que primeiro Abel foi aceito e depois a sua oferta. Porque se Deus não nos receber, querido, primeiramente Ele não olhar para o nosso coração e ver que o nosso coração não está alinhado com aquilo que nós estamos fazendo, o que nós fazemos, Ele não recebe. Você está entendendo isso? Se aquilo que eu faço para Deus não estiver alinhado com o meu coração, Deus não me recebe, e consequentemente Ele não recebe o que eu estou fazendo. Isso é tão certo que Caim fez algo, mas Deus não o recebeu, e também não recebeu a sua oferta. E Deus disse para Caim: Caim, se procederes bem, não serias aceito. Irmão, é um tempo de olharmos para dentro de nós, é um tempo de olharmos para o nosso interior, para fazermos como Paulo sempre gritou: examina-se pois o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Não tinha a ver com o que nós iríamos comer, querido, mas como iríamos comer. Nós aprendemos isso na última Santa Ceia, através de um vídeo da pastora Miriam, nos ensinando. Não tem a ver com o pão e com o vinho, com a substância, com o material. Não, querido, tem a ver com o propósito, tem a ver com o porquê fazemos. É por isso que nos foi ensinado até mesmo a cear com um copo de água, se você não pode comprar um suco de uva. Porque não é o que você está comendo, mas o propósito pelo qual você está comendo. Não é o que você está fazendo, mas é porque você está fazendo. Porque Deus não quer religiosidade, Deus não quer liturgias, Deus não quer usos e costumes, Deus não quer algo por obrigação. Ele quer um povo consciente, que entende o seu propósito eterno e que aponta para Ele, e que vive por causa deste propósito eterno, conscientemente. E o povo de Israel se perdeu por causa disso, por conta do fazer, e fazem tão bem feito, que se esqueceram de alinhar o seu coração com aquilo que eles fazem. E nós vemos isso, querido, porque Deus envia o seu Filho. Ele envia o seu Filho, e o povo judeu não o reconhece. Não o reconhece. Não o reconhece por quê? Porque ele não apenas cumpria as ordenanças, mas ele era a expressão exata de todos os mandamentos e leis. Tudo se converge em Cristo Jesus. Então ele respirava as leis e os mandamentos, ele vivia a expressão exata daquilo que Deus esperava. Então, querido, o povo não reconhece, porque ele não era na medida da lei, não na forma como os judeus o viam. Ele quebrava a calculadora. Cristo quebrava a calculadora. É por isso que ele nos ensinou: se o teu inimigo te pede para andar 1 milha, anda 2 com ele. Irmão, ele ensinou, porque a lei dizia olho por olho, dente por dente. Ele disse: se alguém te dar um tapa na face direita, ofereça a esquerda. Jesus sempre quebrou a calculadora, ele quebrou os paradigmas, ele sempre quebrou com os argumentos humanos, porque ele sempre foi extraordinário. O que é ser extraordinário? É fazer além do ordenado. É por isso que os judeus não o reconheceram, porque ele conseguiu quebrar os limites. Ele conseguiu quebrar. Ele conseguiu trazer exatamente o sentido de ser um homem de verdade.
o perfeito homem, o Adão perfeito, que expressava a vontade perfeita de Deus para a vida do homem. Querido, e através disso então nós entendemos que a salvação se estendeu aos gentios, não porque os judeus não aceitaram, mas é porque já era uma intenção de Deus, já era um propósito de Deus, como nós lemos. Isaías já havia profetizado isso, Isaías já tinha tido uma revelação da eternidade, onde Deus estenderia a salvação aos gentios, aquele que não era povo, e agora está sendo chamado filho. Querido, isso fala de nós, isso fala de você. Nós somos os filhos, nós somos os filhos por adoção. Mas eu volto a falar, não apenas porque o povo judeu recusou, não, mas porque isso já era propósito de Deus eterno. Então não fica pensando que você é um resto, não fica pensando que você é alguém que Deus chamou porque quem Ele chamou primeiramente não o quis, não, querido. Sempre foi o propósito de Deus te alcançar, me alcançar e nos dar a oportunidade de um relacionamento com Ele, porque Ele nos amou, querido. Ele nos amou, amém? Antes da fundação do mundo. Mas nós vemos aqui, querido, que a Bíblia fala que é Ele quem faz, é Ele quem faz o vaso, e é Ele quem usa o vaso, a mesma massa, o mesmo barro, tanto para a honra como para a desonra. E eu quero que você pense comigo agora em algo. Irmão, essa é a minha interpretação desse texto, porque para muitos, para outros, alguns outros, isso quer dizer que Deus já sabe quem são as pessoas más, as pessoas ruins, as pessoas boas, e as pessoas que vão para o inferno, as pessoas que vão para o céu. Eu quero acreditar, eu procuro acreditar, eu busco acreditar que a verdade é que Deus predestinou, e Ele sabe que pessoas irão para o inferno sim, que pessoas são ruins sim, e que pessoas vão para os céus, mas que somos nós, individualmente, pessoalmente, particularmente, que nos colocamos ou na posição de vaso de honra, ou na posição de vaso de desonra. Tudo depende da nossa inclinação, tudo depende da forma como nós vivemos, tudo depende da forma como nós pensamos, tudo depende da forma como nós nos inclinamos. Em Romanos 8, Paulo diz que a inclinação da carne cogita das coisas da carne, mas a inclinação do Espírito cogita das coisas do Espírito. Ou seja, se eu me inclino para as coisas espirituais, eu vou pensar coisas espirituais, mas se eu me inclino para as coisas carnais, eu vou pensar coisas carnais, e o que eu penso, querido, logo vai se materializar nas minhas ações. Essa é a sequência. Você está entendendo? Então a minha inclinação para a carne vai gerar pensamentos carnais e consequentemente atitudes carnais, e isso me coloca no vaso de desonra. Mas a minha inclinação no Espírito gera pensamentos espirituais e consequentemente ações espirituais. Isso me coloca na posição de vasos de honra. Olha só, Jesus ele chama 12 discípulos, irmão, 12 homens com personalidades completamente diferentes. 12 homens, irmão, a gente pega duas pessoas que se amam e se casam, e existe divergência, existem conflitos, porque são personalidades diferentes. Imagina com 12 pessoas, 12 homens. Não é diferente. Cresceram em culturas diferentes, em costumes, mesmo que na mesma época, querido, culturas diferentes. Até mesmo hoje, eu tenho costume, eu e meu irmão Ricardo, a gente tem o costume de chegar, benção pai, benção mãe. Nós crescemos assim,
Mas tem lugar que não é assim. Tem lugar que não é assim. E está errado? Não está errado. Cláudio Duarte fala que tem pessoas, tem casas que você vai e na hora do almoço, cada um almoça onde dá. Um almoça no sofá, outro na mesa, outro no corredor. E está errado? Não está errado, é uma cultura. Tem pessoas que todo mundo almoça na mesa, bonitinho, está tudo certo. Não está errado também. Talvez cada ação, irmão, gere uma consequência, é natural isso. Mas o que eu quero dizer para você é que mesmo nascendo no mesmo tempo, irmão, mesmo nascendo no mesmo tempo, nós temos costumes diferentes. Imagina aqueles homens, especialmente Judas, que não foi o único que traiu Jesus. Praticamente todos eles traíram, todos eles abandonaram Jesus no momento em que Jesus foi preso. Mas eu não quero me adequar a isso, eu quero que você reflita em Judas. Judas, ele fazia parte de uma seita, a história diz, os Zelotes. Era uma seita que era extremamente zelosa a respeito das leis judaicas. E eles se rebelavam constantemente, haviam rebeliões contra os romanos, que era o império da época. Era um império que governava até mesmo os judeus. E os zelotes, eles não admitiam aquilo. Então eles amavam tanto as leis judaicas, que eles, até mesmo com violência, tentavam se impor aos romanos. Então quando Jesus aparece, irmão, e convida Judas para fazer parte do seu grupo, fazer parte dos seus discipuladores, ou discipulados. Irmão, a Bíblia fala que, a Bíblia começa a nos mostrar que Judas, ele era alguém muito culto, até por isso ele foi o responsável por cuidar das finanças do ministério de Jesus. E aí você lê os evangelhos, você vai percebendo que João e Mateus vão desdenhando toda vez que eles falam sobre isso, sobre Judas, aquele que cuidava da parte financeira do ministério de Jesus, aquele também que roubava, usurpava aquilo que entrava como oferta. Então isso mostra que Judas, ele tinha uma ganância no seu coração. Ele queria triunfar sobre o Império Romano, ele queria estar no poder, e ele também tinha uma ganância acerca do dinheiro. Provérbios Salomão diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmão, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Irmão, o amor direcionado às coisas materiais, às coisas direcionadas às coisas terrenas, isso pode trazer consequências drásticas para nossa vida, para nossa história. Foi exatamente o que aconteceu com Judas. Judas, ele era alguém ganancioso. Irmão, e no decorrer, e no passar do tempo, dos dias, dos anos, em que o ministério de Jesus iria sendo cumprido, Jesus, ele começa a mostrar bem claro, que o seu reino não era deste mundo, que o seu reino, ele não era impositivo, ele não era autoritarismo, não era isso. O reino de Jesus era um reino que se manifestava através da mansidão, através da influência da bondade e de justiça, de alguém que ia e simplesmente curava o enfermo, simplesmente ia e dava de beber ao faminto, ao sedento, de comer ao faminto, e cobria aquele que tinha frio. Era dessa forma que o reino de Jesus seria estabelecido, se manifestaria, e se manifesta até nos dias de hoje. E quando aquilo começa a ficar claro para Judas, alguém que queria triunfar sobre o Império Romano, ele começa a perceber que ele iria perder se continuasse com Jesus. Então ele toma uma atitude.
de trair Jesus, de o entregar. E você já sabe da história. Irmão, é certo que Jesus seria entregue. E na verdade, a Bíblia diz que ninguém tira a vida dele, ele mesmo o daria. Mas naquele momento, Judas com seu coração inclinado para as coisas da carne, cogitando coisas carnais, materiais, e a sua ação, consequentemente, ela foi carnal, pecaminosa, natural. E ele entregou Jesus, se colocando no lugar de desonra, um vaso de desonra. Ele se colocou nessa posição, ele se permitiu estar nessa posição, porque é certo, querido. Filipenses 1,6 diz: eu tenho perfeita convicção que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel e justo para completar até aquele grande dia. O que quer dizer esse texto? É que Deus começou uma obra na humanidade, uma obra de transformação, uma obra de lapidação, uma metanoia, uma mudança de mente em nós, algo que vem nos regenerando, querido, para sermos a originalidade do seu propósito primordial, aquilo que Ele estabeleceu na eternidade. O pecado, por consequência, vem nos desfigurando, vem nos contaminando. Mas quando nós o conhecemos a Jesus, o seu sacrifício, então o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Então nós passamos a viver em novidade de vida, querido. Então a nossa vida começa a ser transformada. E Paulo diz aos Coríntios: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós estamos vivendo a novidade de vida todos os dias. Quanto mais nos inclinamos à palavra, quanto mais nos inclinamos ao Espírito, mas nós somos regenerados, mas nos renovamos segundo a vontade de Deus. Quanto mais nós nos expomos à glória de Deus, a Bíblia diz que nós somos transformados nessa mesma glória. E a palavra glória é doxa, opinião. Quanto mais nos expomos à opinião de Deus, qual é a sua opinião de Deus? A Bíblia diz que não é para matarmos, então eu não vou matar, é a opinião de Deus. Eu me transformo em alguém pacífico. A Bíblia diz: não adulterarás. Então eu me coloco diante da opinião de Deus. Ele não quer que eu adultere. Então na posição de Deus eu me coloco como alguém fiel. Alguém fiel. Não apenas ao cônjuge, mas aos amigos, à igreja, ao trabalho, ao patrão, independentemente do merecimento das pessoas, porque eu sei que existe um Deus que está acima de tudo. Eu sou fiel a Ele primeiramente, e por consequência eu sou fiel às pessoas que estão à minha volta. Mas tudo isso, querido, porque eu me inclino para as coisas espirituais, eu me inclino para verdades espirituais. Então eu começo a cogitar as coisas do Espírito, e logo eu estou tendo ações espirituais, vasos de honra. Deus usa o próprio Faraó, Deus endurece o coração de Faraó, porque o coração do povo não estava ainda completamente convicto daquilo que Deus estava fazendo. Mas era um coração maldoso, só poderia ser usado para o mal. Irmão, eu não quero aqui gerar conflitos no teu coração e na tua mente. Eu quero que você apenas entenda que a escolha, ela é particular. Quanto mais você se inclina para as coisas do Espírito, mais você vai cogitar as coisas espirituais, mais você vai pensar coisas espirituais. Colossenses, no capítulo de número 2, no capítulo número 3, Paulo fala: busque as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, e a nossa vida está escondida nele. Quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para Cristo, e nós descobrimos a vida que nós temos nele, querido, nós começamos a então perceber o que nós precisamos mudar hoje. Porque essa transformação, ela é diária, ela é de dia em dia.
Judas não se permitiu ser transformado, pelo contrário, todas as vezes que a opinião de Jesus era exposta, ele reprovava, dizia: eu não posso ser assim, eu não posso aceitar isso. Pedro, até mesmo Pedro, teve as suas particularidades, os seus altos e baixos, mas depois de tudo, querido, depois de tudo, ele entregou a sua própria vida a Jesus, pelo Evangelho. Mas entenda isso, todos nós temos a oportunidade de se inclinar para as coisas espirituais, consequentemente pensar coisas espirituais, e consequentemente agir no Espírito, agir nas coisas espirituais, e nos tornarmos vasos de honra. O que você quer ser, querido? Ou o que você está sendo diante dessa pandemia? É uma escolha. O que você tem profetizado, o que você tem propagado, o que você tem disseminado na sociedade, na sua família, à sua volta, aos seus amigos. Você é responsável, sim, você tem uma responsabilidade, sim, mas isso não é um fardo, querido, porque a obra completa, quem opera em nós é Ele. Mas eu apenas me coloco, eu coopero com o que Ele está fazendo, eu me permito ser transformado por Ele. Como? Através do meu devocional, do meu momento de intimidade. Irmão, ficar na Netflix assistindo séries dia e noite, noite e dia, isso não vai te tornar alguém espiritual. Isso não é pecado, querido, mas isso pode te fazer desviar do propósito. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, Paulo fala que nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado. Às vezes nós nos preocupamos com o pecado, irmão, mas não com os embaraços. Embaraço não parece pecado, porque ele não é. Embaraços são coisas que simplesmente nos envolvem, e quando nós percebemos, nós perdemos tempo com aquilo. E se perdemos tempo com aquilo, é porque nós deixamos de oferecer tempo para aquilo que é importante. Hoje eu vi uma frase do Spurgeon que fala assim: não permita que as coisas urgentes te privem do que realmente importa. Não permita que as coisas urgentes te privem do que realmente importa. Irmão, é certo que muitas coisas, elas parecem ser urgentes. Quando você está com fome, você desesperadamente quer comer, e não importa o que você vai comer, você simplesmente quer comer algo. Existe uma filosofia para não irmos fazer compra mensais com fome, porque é certo que nós vamos comprar porcarias, coisas não necessárias, porque estamos com fome, e a fome nos influenciará e nos privará do que realmente é importante. Irmão, o que você olha hoje para você, olhe para você, olhe para a sua realidade. E o que parece ser urgente, mas não é importante. O que parece ser urgente, mas não importante. Irmão, eu assisto TV, eu assisto séries. É impressionante quando você começa a assistir uma série e aquele episódio acaba. Existe uma urgência dentro de mim para assistir o próximo episódio. Mas não é importante, é apenas uma urgência passageira. E se eu resisto, porque o que é importante talvez seja eu dormir, porque o meu corpo precisa dormir, e eu vou dormir, eu vou ter uma consequência boa. Mas se eu não resisto e assisto mais uma, e mais uma, e mais uma, e perco meu tempo de sono, logo eu também terei consequências físicas. Você está entendendo isso? A urgência às vezes
vai te privar, vai te desviar do que realmente importa. Irmão, e o que realmente importa nesse tempo para você? O que realmente tem importância para você neste tempo? Eu vou ler 2 Coríntios 9:8 para finalizar. Nessa versão: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Olha isso, querido. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Querido, se coloque debaixo da graça de Deus. Como eu faço isso, querido? É no devocional, é no secreto, é nos momentos a sós com o Espírito Santo, é neste momento, comendo dessa palavra da melhor maneira possível, com toda a mansidão. Você fazendo isso, Ele é acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Porque o vaso de honra, ele é capacitado pelo próprio Deus, pelo próprio oleiro, para ser generoso em todo o tempo. E ser generoso não quer dizer apenas alguém que oferta dinheiro, mas que oferta amor, que oferta bondade, que oferta paz, que oferta longanimidade, que oferta alegria em um ambiente onde há tristeza, que oferta paz. Querido, medita aí em Mateus, nas bem-aventuranças, Mateus 5, se não me falha a memória, ou Mateus 3, o Sermão do Monte. Jesus começa a falar como se manifesta o reino de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Querido, Ele faz com que aqueles que se inclinam para as coisas espirituais e desejam ser um agente de transformação, um agente de boas novas, aqueles que profetizam a esperança da eternidade, querido, tudo vai cooperar para esses. Ele vai ser com você. Porque aonde você colocar as suas mãos, Ele colocará as suas mãos. Onde você colocar os seus pés, Ele estará com você. Mas qual é a sua escolha, a sua decisão? Diante do que você está vivendo, não fuja da sua responsabilidade. Ele está te chamando para esta live. Você está aqui agora ouvindo isso. Por quê? Porque existem pessoas no seu convívio que estão pensando em tirar a própria vida, desistindo de viver, e você carrega palavras de vida eterna, você carrega a eternidade dentro de você. Querido, hoje eu fiquei sabendo, aqui em Tatuí, de um rapaz que tirou a vida do próprio pai e depois se matou, porque talvez a urgência desviou essa pessoa do que realmente importa. Eu sei que isso é muito gritante. Talvez você fale, não, mas essa não é a minha realidade. Mas talvez quantas vezes, irmão, nós trocamos a urgência pelo que realmente importa. Você tem se permitido se tornar o melhor pai nesse tempo? Você tem buscado ser o melhor pai nesse tempo? Você tem buscado ser o melhor marido? Um índice revela que 70% da violência no lar aumentou com essa quarentena. Por quê? Porque antes o refúgio, irmão, na hora da briga, da discussão, era sair para o bar, era sair para o futebol, era sair para a academia. Hoje está todo mundo junto.
Nem todo mundo entende, nem todo mundo compreende o que Deus quer dele, querido. Nem todo mundo está se permitindo ser transformado nesse tempo. Nem todo mundo está se permitindo como um vaso. Oleiro, faz a tua vontade. Faz a tua vontade em mim. Faz o teu querer. Porque tudo que nós queremos é sermos vasos de honra e não de desonra nesse tempo. É não ficarmos discutindo filosofias vãs. É não ficarmos tentando achar quem é vítima e quem é culpado na política ou na sociedade, mas sermos a igreja de Cristo, a resposta positiva para a necessidade deste tempo. Para não dizer quem está certo ou quem está errado, quem merece ou quem não merece, mas para sermos a manifestação da graça. E o que é graça? É o favor não merecido. Foi para isso que Ele nos chamou nesse tempo, para manifestar a sua opinião. Porque em qualquer tempo, querido, Ele te capacita, como nós lemos, para todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Você tem o que o seu próximo precisa. Você tem o que o seu próximo precisa. Você não nasceu de bobeira. Você não nasceu na sua família em vão. Você não está no ambiente onde você está em vão. O Senhor propositalmente Ele te colocou aí, querido. E você tem tudo o que é necessário. Você carrega o necessário para transbordar em toda boa obra. Em toda boa obra. Seja uma resposta positiva para esse tempo. Seja a manifestação da justiça de Deus, da boa obra de Deus, as boas obras que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. Querido, esteja atento, despertado diante desse tempo. Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Paulo também diz para sermos sábios e procurarmos entender a vontade de Deus. Irmão, você tem feito essa oração? Deus, qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? Qual é o teu propósito? Primeiramente para a minha vida, para a minha família. E isso, querido, isso vai aumentando na medida que você vai entendendo. É Ele quem coloca uma lâmpada no maior lugar, no mais alto lugar da casa, para que todos sejam iluminados. Ele vai te levantar quando Ele te vê preparado, querido. Ele vai te levantar quando Ele vê você preparado no relacionamento pessoal com Ele. Ele vai te levantar quando Ele te vê preparado no relacionamento pessoal que você tem com seu filho, com a sua esposa. Ele vai te levantar, querido, quando Ele te vê preparado no seu relacionamento pessoal com seus amigos de trabalho. Ele vai te levantar na sociedade quando Ele te vê preparado no seu relacionamento na sua comunidade congregacional. Ele vai te levantar na nação quando Ele te vê com o coração, querido, preparado e amando a sua cidade. Ele não vai pular as etapas, mas à medida em que você se preparar, Ele vai te levantar para ser um vaso de honra num lugar mais lindo da prateleira, para glorificar o nome dEle. Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra, que isso gere vida no nosso coração, que isso gere transformação do nosso caráter, Jesus, porque o Senhor não mudou, Pai. O Senhor não mudou, e o Senhor não vai permitir que pecados ocultos dentro do nosso coração permaneçam aqui, Pai, porque isso nos impede de atingir o propósito. Isso nos impede de ser a vontade do Senhor aqui na terra.
Pai, então vem nos trazendo a revelação no nosso coração, de tudo aquilo, Pai, que tem nos roubado do propósito, que toda a urgência passageira que tem nos roubado daquilo que é importante. Pai, em nome de Jesus, nos revela agora. Nos revela agora. A tua palavra diz que o Senhor é a luz que resplandece no nosso coração para a iluminação do Evangelho. E nós não queremos viver um Evangelho pela metade, um Evangelho de meia verdade. Nós queremos viver a completa vontade dos céus para nós. Por isso, Espírito Santo, nos transforma, nos permita conhecer, Pai, o que precisa ser diferente para vivermos e manifestarmos o Teu reino em todos os lugares, em nome de Jesus.